O Curva do S visitou o museu da NHRA em Pomona, na Califórnia. O Curva do S hoje na Califórnia mostra o começo da arrancada. Estamos no Wally Parks NHRA Motorsports Museum e vamos conhecer algumas histórias muito interessantes. Hoje mostramos a primeira de 3 matérias dedicadas à arrancada da NHRA e seu criador Wally Parks, com imagens feitas no Museu Wally Parks, em Pomona, na Califórnia. Ninguém sabe ao certo de onde vem o termo Hot Rod ou Dragster, que serve como inspiração para a NHRA, National Hot Rod Association, e Drag Racing, arrancada em inglês. Segundo o diretor do museu, Tony Tucker, o mais provável é que o nome Dragster venha do verbo to drag, ou puxar. Segundo ele, o motorista com o carro envenenado desafiava outro motorista e o puxava até o começo de um racha. O carro do desafiante era considerado dragster. As primeiras fotos de arrancadas são da década de 10, onde Fords modelo T aparecem depenados, correndo em estradas de chão batido. Esses duelos ganharam fama na Califórnia, onde artistas famosos de Hollywood contratavam preparadores como o jovem Wally Parks para deixarem seus carros mais rápidos. Clark Gable tinha fama de ser um dos maiores entusiastas deste tipo de competição. Parks viu a oportunidade de organizar eventos em lugares mais seguros que as ruas de Los Angeles. Na década de 30, os lagos secos do deserto de Mojave eram palco para grandes pegas, com a presença de verdadeiras multidões. Em 1937, Wally Parks foi um dos criadores do SCTA, ou Southern California Timing Association, organização que cronometrava estes eventos no deserto californiano. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o governo americano construiu várias bases aéreas nos lagos secos da Califórnia, colocando um ponto final no principal palco de arrancada da região. Parks, por sua vez, lutou nas Filipinas. Depois da guerra, ele criou a revista Hot Rod, que destacava os principais eventos promovidos por várias entidades. Essas entidades não tinham nenhum tipo de relacionamento entre elas e com regulamentos de acordo com o gosto do freguês. As competições eram bastante desorganizadas. Elas eram vistas de uma maneira negativa nas cidades onde eram realizadas. A revista Hot Rod, junto com a Associação de Cronometragem, decidiu promover então as competições de meia milha na reta principal do autódromo de Riverside e na pista de pouso do aeroporto de Davis, no norte da Califórnia. Parks se deu conta que na distância de meia milha, a aceleração basicamente era anulada na metade da reta. Daí, veio a ideia de competir na pista de decolagem de um pequeno aeroporto de Orange County, no sul da Califórnia, onde a distância era de 1/4 de milha. O primeiro evento organizado por Parks e seus sócios no pouco movimentado aeroporto foi em julho de 1950. No ano de 51, Parks criou a NHRA, ou Associação Nacional de Hot Rods. Os sócios participavam de um ranking publicado na revista Hot Rod. Os participantes da NHRA pagavam uma taxa simbólica para se associarem. Porém, eram obrigados a competir sob as regras e categorias da associação. Em 1953, Parks fez uma aliança com o chefe de polícia de Pomona, na Califórnia, que convenceu a prefeitura da cidade a asfaltar a primeira pista de arrancada sancionada pela NHRA. A primeira corrida em Pomona, no dia 12 de abril de 1953, contou com um público de 15 mil pessoas. Em 1954, Parks levou a arrancada da NHRA para todos os Estados Unidos. Junto com um grupo de 4 pessoas, ele viajou por todos os estados americanos, levando o seu equipamento de cronometragem e comunicação e alugando pequenos aeroportos. O grupo viajou numa furgoneta cedida pela Dodge e com combustível pago pela Mobil. Foi assim instituído o primeiro patrocínio de uma categoria. Os resultados dos eventos foram publicados na sua revista. Era a explosão do esporte da arrancada. Já no fim de 1958, 4 anos depois da viagem de Parks, a NHRA tinha realizado mais de 64 mil eventos, com a participação de mais de 520 mil carros. O futuro da NHRA já estava traçado.
No começo da arrancada, todos os carros que corriam eram considerados dragsters, sem existir diferença entre o modelo T depenado e o Chevrolet de família dos anos 40. Com a criação da NHRA nos anos 50, veio a organização de regras definidas para as arrancadas, e a separação de categorias foi apenas questão de tempo. Pouco a pouco, a influência das grandes montadoras de Detroit, vendo a rápida popularidade da categoria, teve como consequência a criação da categoria Super Stock, onde os competidores eram obrigados a usar carros fabricados pelas marcas americanas. Porém, os amantes das raízes do esporte, aquelas pessoas que preparavam os carros durante a semana para medirem forças no final dela, não se distanciaram do básico da aceleração, que são maior potência e menor peso, mas sempre usando motores de fabricação americana. Os carros de fábrica dos anos 60 ficavam basicamente irreconhecíveis, e dentro das regras de competitividade e segurança da época, eram os mais rápidos nos 402 metros. Ao perceber uma evolução tecnológica na competição, a NHRA criou a categoria Top Eliminator e mais tarde Top Fuel, onde a criatividade, coragem e alguma noção de aerodinâmica, física e química levaram para as pistas carros que no final dos anos 60 já alcançavam os 300 km por hora. Conceitos básicos foram abandonados. Talvez o mais significante tenha sido a descoberta por Dom Prudhomme, que se deu conta que o carro, tracionando todos os 402 metros, era mais lento que o carro que não mantinha a tração em toda a reta. Prudhomme, em 1962 e 63, marcou tempo constante na casa dos 8 segundos e teve 236 vitórias contra apenas 7 derrotas. Hoje, não é raro vermos velocidades de 530 km por hora nos 402 metros, em carros que vão de 0 a 160 por hora em apenas 0,7 segundos. Dragsters, construídos para terem 8.000 cavalos de força, onde a participação de uma temporada completa na NHRA para uma equipe de ponta pode custar cerca de 19 milhões de dólares. No Brasil, Alejandro Sanches é o dono do recorde brasileiro, tendo alcançado os 395 km por hora no Velopark no ano de 2008. A ciência trouxe para o esporte nova aerodinâmica, novos combustíveis, equipamento de segurança, mas o que não muda na categoria é a coragem dos pilotos e a busca eterna pela velocidade. Tudo começou nos anos 20, quando o gostinho da velocidade e competitividade do ser humano impulsionaram os primeiros Pegas. Carros modelo T eram aliviados no peso e preparados para correrem mais rápidos que o do vizinho. Hollywood se deu conta da nova febre, e esse modelo A, do ano de 1929, foi usado no filme Loving You, onde o ator principal, Elvis Presley, mostrava sua perícia atrás do volante. Esse dragster de Joe D'Amato reflete bem a paixão do homem pela velocidade, paixão muito bem representada no Museu de Wally Parks, criador da NHRA. E misturando velocidade com força bruta, este é um carro que chama muito a atenção. É o Dragster Tank, que pesa 4 toneladas e tem o motor de um tanque de guerra, utilizado na Coreia em 1953. Depois de tanto carro, quem visita o museu dificilmente sai sem levar um pedaço da NHRA como lembrança. E isso, os americanos sabem explorar muito bem. Para o pós-intervalo, falamos sobre Fórmula 1 com o segmento Inside Grand Prix News.